Venho a ti, Senhor Jesus, colocar nas suas mãos um momento de aflição que me invade o coração. Creio em ti, Senhor Jesus, no poder do teu amor. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. Tudo está nas tuas mãos, Senhor. Tudo está nas tuas mãos. Boa tarde a todos, que Deus abençoe a todos nós. E tudo está nas mãos de Deus, né? Felizmente, felizmente. Então hoje, gente, eu cantei eu já cantei essa musiquinha aqui, eu acho, esse corinho, né? Que fala. É na hora que a gente está cantando os louvores que a gente está bastante assim, muito junto de Deus, sabe? Você está se sentindo nos braços dele, né? Com a tua fé lá em cima mesmo. E ele te abraçando amorosamente. A coisa mais gostosa do mundo é a gente sentir que Deus está sempre com a gente, não é mesmo? Que coisa boa. Então, gente, hoje eu vou contar uma história para vocês que eu já vi esse tipo de acidente. Eu vou contar uma história sobre a abelha. Abelha. Esse bichinho tão bonitinho, mas que é tão nervoso, tão bravo, que muita gente não conhece, não sabe o quão nervoso é uma pequena abelhinha daquela, sabe? Que faz aquele mel gostoso, amarelinho, né? Que produz muitos produtos para uso farmacêutico também, né? É remédio, muito mesmo. Inclusive tem remédio até para hemorroida, um produto que sai, subproduto que sai da abelha, né? Eu esqueci o nome, como é que chama até. Mas não é só isso, é muita coisa, né? E o mel, então, é uma coisa deliciosa, né? Para quem gosta, eu mesmo adoro mel. E eu gosto de chupar mel no favo. Para mim é mais... É aquele estilo caipira mesmo, sabe? Eu vivi muito no interior, então a gente sempre estava muito próximo disso. E sempre a gente conseguia... a gente falava furar um abelheiro. Furar um abelheiro, né? Às vezes uma abelha que estava lá no meio do mato, num toco, num pau, num oco de pau, numa loca, né? E você ia lá e mexia com ela e tirava lá o mel lá. Então essa história, gente, passa assim o seguinte, ó. Veja bem que eu vou contar uma história para vocês, mas essa não é a única, são inúmeros acidentes que acontecem com a abelha, Essa história foi, eu morava num sítio onde ocorreu esse fato, esse acidente. Era uma família tá passando um helicóptero aqui, olha pra você ver que nós estamos bonitos na foto que em reserva, passando esse nojento de novo aqui. Tem dia que ele fica aqui o dia inteiro, ele cobra 100, agora eu não sei se é 100 porque subiu tudo, mas era 100 esse tempo atrás. Por voltinha que você dá assim. Mas esse helicóptero aqui é do tempo antigo, sabe?
é da Segunda Guerra Mundial, porque o barulho que ele faz, eu vou te contar, é ensurdecedor. E ele passa bem em cima da minha casa, aqui, do meu AP. Então, gente, era uma família de 6, 7, 8 pessoas, o pai e a mãe, 6 filhos, todos já grandes. Tinha só um homem de filho, daí 5 mulheres, se eu não estou enganado. E eles trabalhavam na lavoura, na roça. Mas eles tinham, o homem então da casa, o velho lá, o pai, ele tinha uma atividade paralela também. Ele tinha lá cerca de 40, 50 caixas de abelha, onde então ele tinha aquilo ali como uma coisa assim que ajudava nas despesas, né, da casa, do sítio. Então lá uma vez por ano, às vezes duas, ele ia lá e mexia com aquelas caixas de abelha, tirava o mel, sempre ia protegido, com macacão, com bota, com luva, né, com um negócio assim que cobre assim, uma tela assim no rosto, muito protegido mesmo, porque a abelha, quando você está mexendo no ninho dela, ali no lugar delas ali, ela se torna agressiva mesmo. Mas eles vão também com fumegador, né, um negócio que faz fumaça. E tonteia elas dentro da caixa ali, elas ficam meio tonta, enquanto que a pessoa então vai na melgueira, onde está lá separadinho já, eles vão tirando aquilo para depois fazer decantar, fazer uma série de coisinhas que para deixar o mel purinho daí, sabe? Leva daí já na casa já. E ainda no lugar que tem que ser fechado, porque junta muita abelha por causa do cheiro da abelha, né? Bom, mas aquele ano o velho não queria mexer com as abelhas, porque ele tinha outros afazeres e estavam apurados na lavoura. E ele falou, olha, não vamos mexer na abelha, vamos cuidar de outras coisas, feijão, milho, enfim, outra atividade. Mas ele tinha uma filha que porque queria mexer com as abelhas. E ele falou, não vamos mexer, vamos deixar para outra época, outro tempo, né, vamos mexer. Mas ela pegou então, eles saíram para trabalhar, ela pegou, por exibimento, com certeza, ela falou, eu vou mexer. E ela vestiu aquela roupa, se compôs, né? Ela conhecia, pegou o fumegador e foi. E, gente, a abelha é o seguinte, quando você tem você trabalha com abelha, você sempre evita beira de estrada, beira de caminho, locais onde vocês trabalham diariamente, carpindo, roçando, gradeando terra, enfim, as pessoas procuram pôr um aglomerado de caixa de abelha dentro de algum mato retirado, já para não ter aquele contato muito próximo das pessoas que usualmente estão passando por perto. Então evita-se não pôr perto de estrada. Eu acho que até é proibido a abelha perto de estrada. A não ser que a abelha vem por conta dela mesmo, mas a pessoa que mexe com a abelha, que tem essa atividade, ela não deve deixar próximo de casa, próximo de estrada, de caminhos, de costume de pessoas passarem. Tem que ser evitado. E não era diferente esse homem, ele tinha a caixa de abelha dele, várias caixas, 40, 50, era retirado do caminho que eles passavam para trabalhar. Que não ficava longe também, mas já estava protegido, dava para... E eles sabiam que essas abelhas, ela era muito pouco mexida e essas abelhas eram muito agressivas, eles sabiam já, a família sabia disso. Mas a moça naquele tempo mais antigo, ela achou que podia fazer aquele trabalho e ela foi mexer com a abelha, sem o pai saber, sem os irmãos, sem ninguém, ela foi. E ela chega lá e começa a mexer na primeira caixa e ela consegue derrubar aquela primeira caixa e se esbarra em outra. E as abelhas eram um horário bastante impróprio, que era no horário muito quente. E quando está muito quente, as abelhas normalmente elas estão alvoroçadas por causa do calor. E aquilo então virou ali se tinha 40 enxames de abelha naquele lugar, tudo aquilo alvoroçou.
tudo aqui. E elas já vão, ataca, vai nela, mas ela está protegida, sofre algumas picadinhas, porque passa às vezes, sabe? Por causa da quantia né, de picadas. Mas aí tem o velho também, essa pessoa ele tinha uma porcada dele solta, que era costume dele, ele criava muito porco, e ele tinha porco solto, porque era um lugar que tinha um mangueirão muito grande, fechado, tipo aí 5, 6 alqueires, era fechado, então ele soltava porco. E o porco, geralmente, ele está fuçando tudo, ele não ia mexer com a abelha, nada. Mas as abelhas, então, naquele alvoroçamento que ficaram, elas foram justamente na porcada. E o ataque foi contundente e massivo. Né? Foram em vaca, foram em cavalo. Tinha um casal de velho que morava bem para cima desse lugar. Por sorte dos dois velhinhos, tinha gente perto trabalhando e viu quando começou a chegar abelha nos velhos e picar as abelhas. E estava chegando mais, eles correram para socorrer. Esse casal, enrolaram eles numa coberta, esconderam eles lá de um jeito lá e correram também, porque sabia que vinha neles também. Tomaram algumas picadas, mas eles tinham como se virar, né? Não como os animais, por exemplo, não pensa como um ser humano, uma pessoa, né? E também não pensa como essa moça também exibida aí. Final da história. Morreu mais de 40 porcos do ano. Se você olhar, isso é contado por pessoas que viveram. Eu vivi no mesmo sítio por praticamente 20 anos, nesse mesmo sítio. E essa história sempre foi contada por muita gente na comunidade. O pessoal não esquece desses acidentes. E o cavalo não morreu, e nem vaca, criação maior, não morreu. Mas ficaram, o porco mesmo, as pessoas contavam, gente, que chegava a rachar assim, assim em cima deles, assim, a pele da febre que atacou, né? Deu uma febre muito alta, por causa de tanta mordida de abelha, morria parado perto de água, de coisa assim. Foi um prejuízo enorme para o dono dessa propriedade lá, dessa coisa aqui. E foi uma lição que a abelha, quando você vai mexer, precisa de pessoas experientes e profissionais para você ir mexer com a abelha. Porque tem gente, olha, o tanto que a abelha é perigosa, tem gente que não pode tomar uma picada de abelha. Que ela tem que ser hospitalizada e talvez leve até ela à morte. Você veja bem como é que é as coisas, né? Mas a pessoa que tem algum problema, né? De, sei lá. Eu também um dia, olha para você ver como é que é. Eu estava na beira de uma estrada, tinha uma patrola trabalhando na estrada e o sítio que eu trabalhava, ele fazia divisa com a estrada. Eu tinha plantado muita abobrinha, muita vagem, pepino, porque eu vivia plantando esse tipo de coisa para vender de bastante, não era pouco. E eu estava com uma bomba costal dessa de passar veneno, era também num horário bastante calorento, e a máquina trabalhando e eu trabalhando também nas ruas de abobrinha, ia para lá, vinha para cá, ia para lá, ia para cá. De vez em quando olhava na máquina e a máquina ia lá, voltava aqui. De repente eu vi que a máquina entrou dentro do mato. E o cara desceu da máquina correndo, a máquina ficou funcionando e ele correu. E eu peguei e fiquei olhando, falei, mas o que será que aconteceu? Né? O cara deixou a máquina funcionando e correu. E naquela bobeira eu com a bomba nas costas, suado. Veio uma abelha e picou bem aqui em mim, assim, ó, por baixo aqui do olho um pouquinho aqui, ó. E aquilo foi uma dor terrível naquele momento que ela picou. Eu bati tudo e já me senti mal, sabe? Que aquilo, eu desci a bomba no chão e corri na casa, que era cerca de 150 metros mais ou menos de onde eu estava trabalhando. Quando eu chego na casa, meu olho tinha tampado, já estava tampado. Imagine você como é que estava envenenada a coisa. E daí o meu rosto inchou de uma forma que eu fiquei irreconhecível, irreconhecível. Parecia que eu tinha tomado um monte de chute, de pontapé, de, de um cara lutador de boxe, será do quê? Fiquei uns 2, 3 dias sofrendo com aquela coisa, por causa de uma abelha, uma abelha. Outra historinha, o meu genro, ex-genro até,
mas ainda considerado muito por mim. Ele trabalhava com a caminhonete que ele tinha, uma caminhonete 4000, F4000, puxando gente, trabalhador que trabalhava na linha férrea, aqui, próximo de nós aqui. E aonde eles estavam trabalhando tinha um grande túnel da linha de ferro. Mas o pessoal não estava trabalhando dentro do túnel, então ele chegava, encostava a caminhonete, descarregava o pessoal, os materiais, ele encostava debaixo sempre de uma sombra, de um lugar, e ele ficava esperando o pessoal trabalhar e de tarde eles vinham embora. Ele só fazia o transporte, era o contrato que ele tinha. E naquele dia ele resolve, então, o pessoal estava trabalhando, ele pega, sai da caminhonete depois do almoço, e fala, e pensou com ele, eu vou ver, dar uma olhada naquele túnel, né? Para ver o túnel, curiosidade, ver um túnel, onde o trem passa por dentro, lá. E um túnel comprido, cerca de 1 quilômetro mais ou menos. Você só via lá no fim, assim, uma claridade, né? E ele ia dentro um pouquinho no túnel e tinha uma abelha dentro desse túnel, um enxame de abelha. E a abelha também naquele horário ruim e calorento, vem e ataca ele. Mas veio um enxame em cima dele. Ele corre, mas a abelha está junto com ele, mordendo, picando ele. Quando ele chega perto da caminhonete para se socorrer, ele já não aguentava mais, porque ele tinha tomado cerca de 150, 200 picadas de abelha. Ele já estava... Quando o pessoal viu, correram para socorrer ele. Tiveram que naquele momento, já tinha um outro motorista, ele pegou a caminhonete, levou e trouxe para o hospital aqui para a reserva. Ele já foi medicado, tudo, ficou internado, porque ele sofreu demais, febre que deu nele. Ele não morreu por graça de Deus, por graça de Deus. Mas ele sofreu demais mesmo, né? Ele escapou. Se o pessoal não vem em socorro dele, ele tinha morrido. Ele tinha morrido. Então, gente, quando eu estou contando essa história para vocês, por quê? Porque a gente sempre, você vai assim num sítio, passear, você vai num lugar aqui, pescar. Então, para você que talvez faça esse tipo de atividade, gosta, porque eu gosto de estar no sítio, num lugar, no outro. Eu gosto muito disso aí. Todos nós gostamos, na verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com a abelha, porque é um bichinho que você acha que é inofensivo. Talvez uma não te faça mal, te causa um mal de inchar, onde ela picar, fica dolorido, né? Não sara no primeiro dia, fica dolorido. Talvez fique até mais de um dia, 2, 3, dolorido naquele lugarzinho. Mas quando você toma um ataque massivo de centenas, de milhares de abelhas de uma vez só, você está lascado. Então você tem que estar sempre atento aonde você vai, o perigo que pode correr. Se você puder até se informar, falar, não tem abelha por perto aqui, porque é perigoso. E mesmo assim, a gente se informando, a gente corre o risco de ter uma abelha que está lá por conta dela, porque a abelha é um bichinho do mato, ela não tem só trabalhando para alguém, não. Ela tem normal, tem aqui, tem lá não sei aonde. Dentro de cidade sempre aparece enxame e vem numa casa, daí é chamado quem? O corpo de bombeiro para tirar aquela abelha dali, porque eles sabem como mexer com a abelha, porque não pode também chegar e matar a abelha com veneno, com coisa, não pode. Né? Porque a abelha é uma coisa, é um animalzinho, é um bichinho que ele é produtivo, né? É proibido matar, não pode matar. Então você chama o corpo de bombeiro, eles vêm com todo o equipamento, tudo certinho, tira aquele enxame, põe dentro da caixa e geralmente eles doam para algum produtor, né, que trabalha com abelha, porque sabe que aquele produtor tem responsabilidade para trabalhar com abelha, porque quem é produtor sabe, ele tem noção já de que ele não pode colocar caixa de abelha perto de locais de trabalho, perto de estrada. Enfim, ele tem que saber proteger as pessoas, porque a abelha é um bichinho que você acha que não é ofensivo, mas ele é igual que fosse é pior que talvez que um tigre, né? Porque é complicado, né? O tigre você tem medo, você não vai lá no habitat natural dele, né? Mas a abelha você nem pensa, você fala, pô, aqui eu vou entrar nesse mato, eu vou fazer isso, vou caçar, eu vou pescar, mas ela mora ali também.
Mas você não está vendo, porque o bichinho é pequenininho. E para você detectar aonde tem um enxame de abelha é difícil. Porque ela sempre faz meio escondidinho, né? Mas todo cuidado é pouco. Eu espero que vocês gostaram da minha história que eu estou contando. Eu deixei de contar muita coisa, porque eu já vi muito mais ataque de abelha em pessoas, viu? Muito mais. Estou contando essas 3 vezes aí, porque me veio na cabeça aqui. E se eu for ficar contando aqui, eu faço 2 horas de vídeo aqui contando de abelha. É porque eu fui um produtor de abelha, eu tive. Só que eu tinha pouquinho, eu tinha 15 caixas de abelha. E daí, como muita gente fala assim, gosta de trabalhar com abelha porque é cafetão de abelha, porque achava que a abelha, ele falava que a abelha trabalha pra gente. Mentira. Quando você tem 15 caixas de abelha, você tem que cuidar daquilo. Porque a abelha também, a nível de produção de negócio, você tem que cuidar por causa de formiga atacar as caixas de abelha. Você tem que estar sempre passando pelo meio dela para elas acostumarem com você. Entendeu como é que é? Para elas não ficarem tão nervosas, porque elas são nervosas. Pensa no nervo que é. Eu nunca vi uma turminha tão nervosa como uma abelha, viu? Então você tem um trabalho para cuidar. Eu, como tinha outras atividades para fazer, eu não tinha tempo para ficar fazendo esse tipo de coisa, sabe? Acarinhando as abelhas, como se acarinhasse uma criança, um adolescentezinho, um bebezinho, uma coisa, porque você tem que estar no meio dela. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou parar. Peguei e dei as minhas caixas para alguém que queria, larguei, irmão. Mas é uma atividade muito lucrativa, porque o Brasil é um grande exportador de mel pro mundo aí, né? E tem muita. Eu acho que a maior produção de mel hoje parece que é no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. O Nordeste também tem muito. Vários lugares do Brasil, mas o Rio Grande do Sul, eu vi, parece que falar que é o Rio Grande do Sul, que é o maior produtor de mel. Até não sei porquê, né? Mas eu achava que era o Nordeste. Mas enfim, o Brasil é um grande produtor. Né? E a gente sabe que o mel é uma coisa muito boa mesmo. Mas a picada da abelha, gente, meu Deus do céu, é doída, é doída. Forte abraço, beijo no coração, um abracinho pra Grace, pra Sayonara, pra Marcinha também, faz tempo que eu não mando um abracinho pra Marcinha. Deixa eu mandar um abracinho aqui pra alguém aqui. Dá tempo, né? Não é mesmo? A Maria Oliveira, Luciano Souza Santos, a Elvira, a Maria Rosa Teixeira, a Ilane GV, a Graça eu já falei, né? A Joanita dos Reis, a Nair Setúbal Rocha. Ô, Graça, eu nunca esperava que eu ia arrumar tantos amigos tão legais como eu arrumei sendo um youtuber dos mais fajutos possível, né? Porque pior do que eu, gente, não tem. É só eu mesmo. A Luciano. Não, esse cara não gosta dele, não. A Ana Mazete Souza. A Maria José Janete. A Armaneuza Fabiana Campos. Tem aqui a corintiana da Zona Leste. Que é a Diva Gomes, a Emília Alves, Dina Braga, Andressa Ok, Milena Neres, Zé Venâncio, Zé Manuel, Cacilda Pimentel, tá sumida, Cacilda, Anice Maria, Mary Pontes, Eduardo Brito, Neide Medeiros, parece que eu já falei, e Wanderson Dias, Maria. Maria José. Maria José de Campo Grande, ou do Ceará. É isso aí. Vai pra frente, mas depois eu mando outros abracitos. Forte abraço, beijo no coração e cuidado quando você é uma abelha. Pega uma espingarda e fique pronto para suicidar ela. Beijo no coração.